Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes e voltamos com um novo tema, um novo assunto, um novo conteúdo de língua portuguesa, atendendo a pedidos dos participantes. Alguns participantes mandaram um e-mail, escreveram e solicitaram uma explicação, uma explanação sobre a expressão a sós. Enfim, a sós. Enfim, sós. Qual a diferença entre uma e outra? Enfim, vírgula, a sós. E a outra expressão, a outra forma, enfim, sós, que se escreve separadamente e sem a vírgula. E qual a diferença entre as duas expressões? É o que nós vamos aprender no nosso vídeo de hoje, exatamente para explicar qual a diferença entre essas duas expressões. Enfim, vírgula, a sós. Ou então, enfim, sós, sem a vírgula. Qual é a diferença entre uma e outra? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu já peço que você curta, compartilhe e comente este vídeo. Faça aí o triplo C e vamos ampliar o engajamento do nosso canal, o Português do Aurélio. Então vamos lá. As duas formas estão corretas? As duas formas existem e estão corretas, mas dependem do contexto. Vai depender do contexto. Enfim, vírgula, a sós, como é que se escreve? Como é que se constrói? Enfim, junto, é o enfim junto, porque existe o enfim separado, que significa outra coisa. Enfim separado significa o quê? Significa no final, na conclusão. Exemplo, o jogador está em fim de carreira. Ou seja, o jogador está no final de carreira. Então, esse enfim aí é separado. Enfim de carreira, separado. Porém, o enfim do qual vamos falar, do qual estamos falando, a partir de agora, é junto. Então, o enfim junto, acompanhado da expressão a sós, da locução adverbial a sós, significa o quê? Significa finalmente. O enfim junto significa finalmente. E a sós é o quê? A sós é uma locução adverbial invariável que indica ausência de companhia. Ou seja, indica ausência de companhia. Depois que todos partiram, aí o casal pode pronunciar aquela clássica frase, enfim, a sós. Enfim, a sós. Essa é a frase mais formal e também a mais descritiva, porque você tem aí a palavra enfim, que é um advérbio, que significa finalmente, e tem a locução adverbial a sós, que significa o quê? Sozinhos. Então, finalmente sozinhos. Este é o significado. E esta também é a construção mais utilizada. Enfim, vírgula, a sós. Essa é a mais utilizada. Porém, existe também a outra expressão, enfim, sós. Ou seja, aqui nós temos tudo junto, o enfim está junto, o sós está junto, mas não tem vírgula. Enfim, sós. É um enunciado corrido, direto, sem vírgula, sem nenhuma pausa. Portanto, significa também, apesar da construção ser diferente, mas também significa finalmente sozinhos. Enfim, a sós, enfim, vírgula, a sós, é mais formal, é mais comum e oferece de maneira mais transparente a ideia de finalmente sozinhos, a ideia de, por fim, sem companhia. Enfim, vírgula, a sós, por fim, sem companhia, estamos a sós. Então, esta é a expressão. Vamos pegar aqui um exemplo, só para entender quando usar cada uma. Enfim, a sós. Como essa construção? É o advérbio, enfim, mais a locução adverbial a sós. Lembrando que o a sós não tem crase.
É um a sós sem crase, não existe crase. Então vamos lá, significa o quê? Enfim, a sós significa finalmente sozinhos, por fim, sem companhia. Este é o significado. A locução a sós é invariável e não se flexiona em número, portanto ela não muda. Exemplo, eles querem ficar a sós, não muda. Ou então, ela queria ficar a sós, não muda. Nem muda de gênero e nem muda de número, ou seja, não sai do masculino para o feminino e nem sai do singular para o plural, porque é uma locução adverbial e, portanto, é invariável. Então, esta é a explicação. Agora, outro exemplo. Após a festa, vírgula, eles ficaram, enfim, a sós para conversar. Após a festa, eles ficaram, enfim, a sós para conversar. Aqui temos um outro exemplo. Agora vamos ao exemplo da outra expressão, da outra construção, enfim, sós, sem vírgula. Enfim, sós, como se constrói? Advérbio mais um adjetivo, porque aqui neste caso o sós cumpre a função de adjetivo. Sós aqui é um adjetivo que concorda em número com o sujeito. Significa o quê? Sozinhos, sozinhas. Aqui neste caso, como se trata de um adjetivo, o adjetivo é variável, portanto aqui ele variou. Sozinho, sozinhos. Sozinha, sozinhas. Porque aí o sós, neste caso específico, cumpre a função de adjetivo. Por isso, exatamente por isso, ele é variável. Vamos aqui a outro exemplo. Depois de tudo, estamos, enfim, sós. Depois de tudo, estamos, enfim, sós. Este, enfim, sós não tem vírgula. E também aí não há a presença da letra A. A letra A não está presente. Enfim, sós, escrito de forma direta e objetiva. E aí, este exemplo revela bem como é. Depois de tudo, estamos, enfim, sós. Significado: finalmente estamos sozinhos, ou então, finalmente estamos sozinhas. Porque é variável e muda também o gênero e muda também o número. Sai do singular para o plural. Portanto, é um resumo deste vídeo. Quando usar a expressão a sós, com o a, indica o quê? Indica estar sem companhia. E o enfim significa o quê? Significa finalmente. E a combinação enfim, vírgula, a sós é a mais precisa. É a mais usada e talvez seja a mais apropriada. Também é a mais clássica, é a mais conhecida. Já a outra expressão, sós, sem o a, se quiser que o adjetivo concorde com o sujeito, seria nós sós, eles sós. Aí, neste caso, estaria concordando com o sujeito. Nós estamos sós, concordando com o sujeito. Eles estão sós, concordando com o sujeito, que no caso é o eles, e no outro caso é o nós. Perfeitamente. Então, está explicada aí a diferença entre essas duas expressões, que são clássicas, são conhecidas, mas geram uma certa dúvida. Quando usar o a sós e quando usar sós. E qual a diferença entre elas? Foi exatamente o que mostramos neste vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha sido útil a todos vocês. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Ativem o sininho para receber notificações. Também faça a sua inscrição em nosso canal. Isto é importante para mostrar o engajamento do canal. Deixem os seus likes, os seus joinhas, também é importante. E se considerar pertinente, sugira novos conteúdos como este, que foi sugerido pelos participantes do nosso canal. Quiser fazer a sua sugestão, também pode fazê-lo. Estamos aqui e vamos produzir tantos vídeos quantos forem necessários. Agradeço
a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.